Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi levantado lá no nosso grupo do WhatsApp, né, para variar. E dessa vez nós vamos falar sobre vidência, oráculo, cartomancia e coisas do tipo. E obviamente sempre vai sobrar um espacinho para charlatanismo, porque esse caso que aconteceu, ele é interessante. Nessa semana eu recebi um vídeo de um cidadão, não vou citar os nomes obviamente, mas eu até joguei o vídeo lá, compartilhei o vídeo pra galera saber quem era, né? E ele botava a carta, tirava a carta, lia a carta. E escolha aí o termo que você achar melhor, utilizando principalmente dos conceitos da cultura afro no geral. Não sei exatamente qual linha afro, né, ele seguia. E ele cobrava para tirar carta, assim como quase todo mundo cobra. Ele já era conhecido na internet por fazer isso, né? E até aí tudo bem, né? Todo mundo fez isso, principalmente durante o período da pandemia. Nós tivemos muitas pessoas que começaram a ganhar dinheiro, né? Vendo futuro, tirando carta de tarô. E às vezes nem era mágico o negócio, era só tipo terapêutico mesmo. E não tem nada de errado com isso, tá bom? Eu não tenho nada contra as pessoas realizarem serviços e cobrarem por serviços. Isso faz todo sentido, é hiper normal. Aí beleza, só que o que aconteceu? O vídeo é trágico, então eu já aconselho claramente, assim como esse podcast, ele é para pessoas maiores de 18, esse vídeo também só deve ser visto por maiores de 18. Esse rapaz, né, que estava no momento virado no santo e botando carta, invadem a casa dele e matam ele com 5 tiros. 5 ou 6 tiros, acho que foram 6 tiros, sacou? E assim, é triste, obviamente, não sei exatamente por que ele foi assassinado, mas, cara, foi onde a gente entra na questão do ocultismo. Obviamente, como crime, todo mundo sabe que todo mundo da Imperium é contra, né, a violência, principalmente quando ela é movida por qualquer tipo de causa, né, de desentendimento entre magistas, vamos colocar assim. Mas isso acontece muito, até porque o cara ele é de um lugar que eu considero um pouco uma terra de Marlboro, sacou? As coisas lá são resolvidas na bala. Tanto que muitas pessoas falam pra eu não ir lá e tal, porque lá o negócio é meio complicado, entendeu? E aí eu penso, cara, de forma ocultista, mesmo parecendo piada, cara, o cara ele trabalhava vendo o futuro. Futuro, passado, presente, né? Porque normalmente, se não me engano, o que ele fazia era tirar carta, né? Não era búzios, não tenho certeza. Mas ainda assim, o cara trabalhava com isso todo dia. O cara, teoricamente, ele tinha um guia espiritual, o qual ele recebia essa entidade, ele era cavalo dessa entidade. Então, teoricamente, era pra ele, né, ter algum tipo de acesso, né, a visões do futuro. E uma das coisas clássicas, né, é a pessoa saber que vai morrer, ou a pessoa se sentir mal quando alguma coisa vai acontecer, principalmente quando essa pessoa ela já trabalha com algum tipo de oráculo, certo? Não tô falando que todo mundo tem que ter isso, mas a maioria das pessoas que tem um certo grau de mediunidade e já trabalha com isso todo dia, ela normalmente ela recebe muitos desses recados, né, do astral, ou do seu guia, ou do seu espírito, ou do seu padrinho espiritual, qualquer coisa do tipo, né? Dizendo que alguma coisa de errado vai acontecer. Eu mesmo já ouvi alguns relatos de pessoas que trabalham no meio espírita e tal, porque conheci muitos espíritas, né? E eles falando, tipo, teve um certo dia que eu não fui por tal caminho, porque uma voz na minha cabeça falou, não vá por esse caminho. E aí a pessoa não foi, e aí alguma merda muito grande aconteceu ali, certo? Às vezes nem precisa acontecer uma grande merda, mas só alguma coisa que a pessoa já não ia gostar, já deixa bem claro que a gente deve sim dar ouvido, né, a esse tipo de dica que vem do plano astral,
Algumas pessoas acreditam que é o próprio universo, algumas pessoas acreditam que foi uma chamadinha de Deus, que falou, pô, não sai hoje não, fica em casa. Ou, pô, não confia nessa pessoa não. Essa vai principalmente para essa galera que trabalha, né, online e tal. Cara, nem todo cliente é um bom cliente. Então, às vezes, aparece alguém, o trabalho parece bom, você tá precisando da grana, tá no momento certo, mas alguma coisa dentro de você fala, cara, não pega esse serviço. Vai dar problema, não pega esse serviço. E aí você pega e aí o serviço só desgringola, no final tu leva até prejuízo, certo? Então, esse tipo de coisa acontece. Isso é o quê? É um nível mediúnico? É um nível de mediunidade que as pessoas têm. Algumas pessoas acreditam que isso seria uma forma que você inconscientemente consegue enxergar com o seu terceiro olho, ou seja, com a sua terceira visão, o acaso à sua frente. Como mais ou menos se o destino fosse uma malha e todas as ações que você comete, elas vão moldando essa malha do destino, que é o que a gente chama de futuro. Só que a gente não consegue enxergar as malhas das outras pessoas. Então, quando você consegue uma mediunidade e uma abertura do terceiro olho, você consegue enxergar não só a malha do seu destino, como a malha do destino de outras pessoas. Seja por projeção ou seja por presença. Ou seja, você está do lado de uma pessoa e você consegue ver o futuro dela. E mas como é que eu vejo o futuro de uma pessoa com uma terceira visão? Gente, quando vocês botam carta para alguém, quando vocês olham nas folhas de chá, quando vocês olham na borra de café ou qualquer coisa, vocês estão vendo o futuro, mas vocês estão enxergando não com seus olhos físicos. Vocês estão enxergando, né, com a sua terceira visão. Eu não gosto nem de falar de terceiro olho, porque aí todo mundo já imagina logo aquele bagulho de um olho no meio da testa, sumério e coisas do tipo. Quando o ideal, na verdade, seria você enxergar mais como um chakra mesmo, que estaria assim posicionado ali quando ele está equilibrado. Então eu vou chamar mais de terceira visão do que de terceiro olho, certo? Então quando você utiliza a sua terceira visão, você consegue, né, habilitar a sua habilidade de X-Men, né, de observar por alguns segundos, ou seja, você raramente vai ter um grande vislumbre, principalmente enquanto acordado, do futuro seu e de outras pessoas. Então percebam isso, você pode ver o seu futuro e você pode ver o futuro de outras pessoas. Assim como você pode ver o passado e o presente. O presente não precisa, né? Tu tá ali, tu olha e já viu. Mas você pode ver o passado. Por quê? Vamos imaginar uma deusa-aranha chamada Anansi ou Ananasi ou Aranha, deusa-aranha africana. Escolha o nome que vocês quiserem para ela. Reza a lenda que ela tece a teia do destino, ou seja, que o destino de todas as pessoas, na verdade, funciona mais ou menos como uma grande teia de aranha, certo? Então a gente tem isso como um folclore ou mitologia, vamos colocar assim, porém esse conceito de linha do destino, teia do destino, barbante do destino, esse conceito ele é utilizado em várias culturas, japonesa, romana, egípcia e coisas do tipo, né? Então alguma coisa deve estar certo aí. E de acordo com os meus próprios estudos, porque eu sim também trabalho bastante com terceira visão, principalmente quando eu era mais jovem, eu era muito obcecado por essa questão de como seria possível, né, você quebrar a lógica e enxergar o futuro. Então, eu trabalhando muito com isso, eu consigo entender esse conceito de uma malha do destino mesmo. Principalmente para quem estuda espaço e coisas do tipo, consegue entender esse conceito de malha em tudo, né, e tal, e que ligam todas as coisas. E que o acaso nada mais é do que como eu posso botar consequências de como você molda essa malha. Ou seja, tudo que você faz vai ter uma reação. Porém, aquilo que você fez, ela faz uma pequena movimentação nessa malha temporal que vai alterar alguma outra coisa que iria aparecer mais pra frente. Mais ou menos como um efeito borboleta, sacou? Mas pra isso aqui não ficar muito viajado, muito efeito borboleta, muito
Stargate da vida, eu vou parar com essa parte aí para que vocês entendam qual é o conceito no geral. O conceito no geral é que você não vê o futuro, você vê o acaso. Você vê o que o acaso pode lhe trazer. Por isso, nenhuma leitura de futuro é 100% correta, certo? A leitura do futuro, nunca o cara vai chegar pra você e falar, olha só, é 100% correta, vai que é boa. Ele sempre vai falar que existe sim uma chance dele não ter enxergado tudo. Por quê? A clássica que todo mundo fala, por que o cara não vai lá e acerta os números da Mega Sena? Exatamente por isso. Entendeu? A leitura do futuro, ela não é totalmente correta, porque a gente só pode ver o futuro estando no futuro quando olhar o nosso presente. Algumas entidades dizem conseguir fazer isso, e sim, aí temos entidades que são absurdamente assertivas na leitura do futuro das pessoas e principalmente do passado das pessoas. Certo? Mas normalmente um médium, um cartomante e tal, raramente eles conseguem 100% do resultado. Porém, você não precisa ter 100% do resultado se você teve uma visão de que você estava na rua e que o chão estava molhado, e que estava frio, que estava ventando. Mesmo que você não tenha visto a chuva, você tem certeza que vai chover. Por isso que entra muito a questão da interpretação quando você está tirando cartas, certo? Alguns aparelhos te ajudam. O tarô, por exemplo, cada carta tem muito mais significado do que somente o número ou o símbolo que está ali. As cores, posicionamento, como ela está, tudo isso te ajuda a interpretar aquela visão que você está tendo durante o momento que você está acessando aquela carta. E é por isso que as pessoas estudam sobre o significado das cartas. Ah, mas eu vi que tem pessoas que aprendem isso sozinhas. Exatamente o que eu te falei de sonhar que tá tudo molhado, que tá frio, que tá ventando. Você vai levar o guarda-chuva porque você sabe que vai chover. Você não é nenhum gênio mágico, você não é nenhum grande médium que descobriu que quando tá frio, ventando e o chão está molhado, é porque chove. Você só foi inteligente o suficiente para perceber que o acaso dita isso. E o que o ocultista faz é isso, ele visualiza o acaso, ele modifica o acaso e ele se prepara para o acaso quando ele não pode ser modificado. Bom, eu não vou seguir muito nessa linha aqui, por quê? Já estamos batendo os nossos 12 minutos e como é um Occultcast de volta, né, eu nem sei se a qualidade do som tá boa e tal, ainda vou ter que ver isso. Então, isso daqui é só uma introduçãozinha, porque eu vou abrir mais um grupo de estudos. E sim, galera, os grupos de estudo deram uma pausa, porque depois que um grupo termina, e terminou o de contra-ataque espiritual, eu normalmente dou uns 2 meses pra galera respirar, pra galera procurar algum tema que esteja procurando, eu mesmo pra eu relaxar e encontrar um tema legal. Então eu vou abrir mais um grupo de estudos agora em novembro, certo? E vai ser do tamanho pequeno, sacou? Vai ser só um mesinho, são 5 aulas, né, só. São 4 horas de aula, 5 horas de aula e 5 horas de bate-papo com a galera. E o tema, eu pensei em fazer o tema somente sobre tarô. Só que eu imaginei que ia ficar um pouco pedante e tem muitas aulas de tarô por aí. Então eu vou falar de tarô, vou falar de oráculo no geral, ou seja, quem quer trabalhar com oráculo, mas não é muito fã de tarô, também vai poder participar, porque eu vou trazer as cartas mais normais e outros tipos de tarô e outras ferramentas que também são utilizadas, como prego, osso, folha de chá e coisas do tipo, e modificação do acaso. Ah, meu Deus, então a gente vai aprender a realizar desejo vendo carta. Não, a gente vai aprender a modificar o acaso. Pode não parecer, mas vocês podem perguntar isso para qualquer médium que tira a carta. A chance de você tirar a carta para alguém, falar o que vai acontecer e a pessoa não fazer nada quanto aquilo e ficar esperando acontecer é muito maior do que a pessoa ir lá e modificar. Ai, meu Deus, então todo mundo é burro. Eu falo que ele vai ser atropelado e ainda assim ele vai pro passeio. Não é. O próprio destino, o próprio universo, ele tenta manter as coisas dentro dos eixos. Então aquela pessoa em sã consciência, ela até pensaria, cara, ele me disse que vai chover, então eu vou levar um guarda-chuva. Aí quando ele chega no meio da rua, ele percebe que esqueceu o guarda-chuva. E aí ele fala, puta que pariu, não é que o cara me falou que ia chover? Mas o guarda-chuva ficou em casa.
Então existe sim uma força universal que tenta fazer com que o destino seja o destino. O que nós fazemos é uma anomalia. Então pessoas comuns raramente conseguem modificar o acaso, mesmo sabendo o que vai acontecer, sem a ajuda de um médium. E aí é onde entra a nossa aula, o nosso grupo de estudos, que é como você modificar o acaso e fazer com que a pessoa a qual você falou do futuro, no caso já utilizando os métodos de oráculo, cartomancia, etc., consiga realmente enfrentar o universo para ter os resultados com pequenas modificações do acaso. Ou seja, você não quer se molhar? Leva o guarda-chuva. Ah, mas o destino disse que eu ia me molhar. Você quer modificar isso? Pelo menos isso tu vai mudar. Tu vai lá e leva um guarda-chuva. Sacou? Ai, meu Deus, eu vou fazer coisa boba? Não, é com vocês. O quanto vocês querem desafiar o universo. Sacou? Então lembrando sempre, galera, que nós estamos na imperiumfortuna.com e na atosnegros.com.br. Nós temos o Facebook, temos nosso Spotify e temos nosso canal no YouTube. Lembrando que eu não posto vídeos no YouTube. Eu posto esses mesmos podcasts pra galera que não gosta do Spotify. Sacou? Eu particularmente não sou muito fã do Spotify, apesar da maioria das pessoas daqui ouvir os podcasts por lá. Mas tem a galera que prefere YouTube, principalmente pra ver na TV e coisas do tipo, porque acho que não tem propaganda, por aí vai. E a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode apoiar a gente com 5 até 50 reais, certo? É legal porque lá dá pra usar cartão, fica tudo, né? Toda a resolução bancária com eles, mas lembrando sempre que é só doação, não é mensalidade, não é obrigatório, nem nada do tipo. Tu pode parar a hora que tu quiser. Se tu quiser doar 5 reais no mês e nunca mais doar, não tem problema, teu nome não fica registrado nem nada do tipo. E, obviamente, nós temos o Pix, né? Todo mundo tem o Pix. Caso você queira ajudar o nosso grupo, né? Principalmente para comprar instrumentos. Também instrumentos mágicos, né? Mas também para comprar ferramentas para o nosso canal e, obviamente, pagar, né, a hospedagem dos sites e coisas do tipo, as manutenções. A gente tem o nosso Pix, que vai estar aqui na descrição, que é imperiumfortuna@gmail.com, certo? Vocês podem doar o quanto vocês quiserem, o nome de vocês é colocado lá no nosso mural de apoiadores. E eu agradeço, lembrando sempre que a doação, quem não puder doar, eu peço que pelo menos compartilhe, né, os nossos podcasts, seja de qualquer canal, ou fale bem da gente pra alguém, ou vá fofocar em algum grupo falando sobre o que a gente disse aqui, se concorda ou se discorda, ou entra no nosso grupo do WhatsApp. Então, galera, é isso. Finalizando, esse mês vai ter grupo de estudos sobre modificação do acaso, cartomancia, tarô e oráculo no geral, certo? 5 aulinhas, o valor, só perguntar lá no grupo, mas normalmente o valor é de R$25 por 10 horas de aula. 5 horas com aula e 5 horas com debate, certo? Então, espero todos vocês lá. Lembrando sempre que todos os links estão na descrição. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fortuna.